Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Abananados. Esse é o episódio 184 e o tema de hoje é hospedagem, mas de um jeito muito diferente de tudo que você já viu. Já pensou se hospedar e não ter dor de cabeça? Pois é, esse é o assunto de hoje. E para falar sobre isso, trouxemos Rodrigo Vitório, lá da Miramar Hospedagem. Seja bem-vindo, Rodrigo, ao Abananados, e já agradeço por ter aceitado o nosso convite. Bom, Emanuel, eu que agradeço poder estar aqui e falar um pouquinho da Miramar e de mim, tá? É uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Nós te agradecemos. Rodrigo, eu vi ali, né, sobre você que você também é advogado e ao mesmo tempo empreendedor, né? Eu queria que você já começasse se apresentando e falasse um pouquinho sobre essa carreira inicial no direito. Bom, vou falar um pouquinho de mim agora. Sou administrador e advogado, empreendedor também. Sou pai, tenho 2 filhos, a Maria Beatriz de 11 anos e o Rodrigo Filho de 8. E tenho raízes aqui próximas a Bananeiras em Remígio. Inclusive, meu avô já foi prefeito de lá quando eu era pequeno. E assim, bem próximo daqui, sempre frequentei Bananeiras, tá? E tinha escritório de advocacia, na verdade, trabalho com direito. Comecei. Na verdade, o direito chegou na minha vida quando eu estava estudando para concurso, me apaixonei e então resolvi cursar direito também. Já era administrador e resolvi cursar direito e abri um escritório de advocacia com um sócio que tinha. E até então advogava, e nesse período advogando, eu tenho um amigo de infância que se chama Rafael, que na verdade foi ele que idealizou lá atrás e começou a Miramar Hospedagens em João Pessoa. Isso há quase 12 anos. Então, assim, eu trabalhando na advocacia, tudo, teve a pandemia, e assim, a gente enfrentou um período difícil no escritório, né? Que tudo fechou, aquela coisa toda. E nesse meio tempo, ele também, na dificuldade da empresa para hospedar, né? Porque ninguém viajava, ninguém ia para nenhum lugar. Ele me chamou para ajudar ele, na verdade, na parte jurídica da empresa, na volta, tudo. E eu fui. E nesse meio tempo, eu advogando lá junto com ele, ele me convidou já para ficar diretamente na parte administrativa também da empresa. E aquilo ali eu fui vendo que estava melhor do que o escritório de advocacia. Então aí eu entrei com ele no aluguel por temporada, aí fui me especializar, estudar como funcionava tudo, né, na verdade. E aí surgiu então depois a ideia de ampliar a empresa e a gente entrou em sociedade aqui em Bananeiras com a Miramar Serra. Muito interessante. E aí, deu um choque essa mudança do direito para o mundo da hospedagem ou deu para conciliar? Foi complicado no começo, assim, eu era advogado trabalhista, né? Trabalhei com isso e no começo assim, foi bem diferente. Eu também pegava muita causa de consumidor. E foi aí que ele me chamou porque no aluguel por temporada envolve também muito direito do consumidor. E quando ele me chamou, aí eu comecei ali, aí fui me inteirando de uma coisa, de outra. E aí mudou completamente. Aí eu fui me voltar para a questão de hospedagem, estudar como era tudo, como funcionavam as plataformas, como a gente trabalha com tudo isso hoje, o nosso sistema que a gente utiliza hoje na empresa, né? E assim, é um serviço diferenciado que aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Porque hoje a gente tem 2 tipos de cliente. Um é o proprietário do imóvel e o outro é o hóspede. Então a gente trabalha com esses 2 clientes e aí eu vou poder falar um pouquinho mais aqui para vocês como funciona. E aí, quando a Miramar surgiu, né, eu acredito que ela veio ali resolver algum problema, né, em relação ao que acontecia no mercado, em relação a essas hospedagens por temporada, né? E aí eu te pergunto, qual seria esse problema que a Miramar surgiu aí para resolver? O que era que acontecia? Bom, na verdade lá atrás a Miramar surgiu foi da seguinte forma. O meu sócio e amigo Rafael, na época, ele tinha um apartamento que ele estava procurando um inquilino para o aluguel anual, aquele aluguel convencional que a gente tem. Então ele estava com dificuldade para encontrar e aí estava surgindo as plataformas, primeiramente a Booking, depois o Airbnb, e ele começou a anunciar. Na verdade, ele foi um dos pioneiros lá na época que quando ele começou a empresa só tinha mais uma empresa junto da Miramar. Então, e a Booking, que foi as primeiras plataformas a começar a trabalhar com isso, ela só anunciava os hotéis, pousadas e Hum, nunca os flats e apartamentos.
Então, ele lutou lá, batalhou, que a gente começou a alugar pela Booking, lá atrás. Então, ele começou a perceber que com o aluguel por diárias, o aluguel por temporada, ele conseguia rentabilizar mais do que o aluguel anual, aquele mensal convencional. Porque assim, além dele alugar, ele poderia utilizar também o apartamento quando ele quisesse. Ele fazia as duas coisas. Usava o apartamento e alugava por diárias. Às vezes não alugava nem o mês todo. E esses aluguéis rentabilizavam mais do que o aluguel anual. E aí, como a gente já fez uma introdução falando um pouquinho sobre esse diferencial, eu te pergunto, o que diferencia apenas de fazer, né, esse aluguel de temporada de cuidar de toda a experiência do cliente? Bom, aí eu vou cuidar, assim, explicar um pouquinho para vocês como funciona o nosso serviço, né? Uhum. E que é diferenciado e é uma coisa que também a gente viu quando chegou aqui em Bananeiras, né? E foi uma ideia que a gente teve ano passado, que na verdade a ideia da Miramar Serra surgiu assim, do nada eu vim para cá, Bananeiras a passeio, e quando eu tive aqui a gente ia abrir uma filial da empresa em Pipa, e aí num passeio aqui o ano passado eu vim e eu disse não, eu verifiquei que aqui não tinha nenhuma empresa especializada em aluguel por temporada. E então eu digo, não, a gente vai ter que abrir a filial aqui. E a gente conversando, foi. Então, assim, eu vi que era aqui. Então, assim, o aluguel por temporada ele envolve muita coisa. Às vezes você pensa, não, é só você ir lá e alugar para a pessoa, não. Além da gente trabalhar hoje com todas as plataformas de aluguel por temporada, Airbnb, Booking, Expedia, Decolar, a gente trabalha com todas. A gente tem as reservas de balcão também, diretamente no nosso escritório, como também através do nosso Instagram, o site também da gente, cai muitas reservas, mas mais de 80% hoje são pelas plataformas, né, de aluguel por temporada. Então aí surgiu a ideia de vir aqui para Bananeiras e a gente abriu. Lá no início eu dei oportunidade a treinar colaboradores aqui da região. Hoje as meninas que trabalham com a gente são de Solânia, treinaram o nosso sistema em João Pessoa para poder vir aqui trabalhar. A gente escolheu um ponto bem central aqui dentro de Bananeiras, foi uma das coisas que eu fiz questão quando a gente chegou, né? Porque assim, tinha sala por muitos locais, até nos condomínios ali na entrada eu verifiquei salas, mas eu disse, não, eu quero um ponto bem central. E foi o que a gente escolheu aqui. E como eu falei, aí treinamos as meninas lá para elas entenderem todo o sistema e como funciona. Porque assim, o aluguel por temporada ele envolve várias coisas que às vezes até o proprietário não entende. Quando ele deixa um imóvel para a gente administrar, a primeira coisa que a gente faz é um inventário, é um checklist de tudo que tem dentro da unidade. E ele recebe aquilo ali para dar ok, para daí a gente começar. E as meninas elas receberam um treinamento exatamente quando elas entram dentro de um imóvel, elas verificam se está tudo de acordo com o que é necessário para rentabilizar no aluguel por temporada. Aí às vezes a gente pega imóveis que tem muita coisa, às vezes pega imóveis que falta alguma coisa, ó, se você colocar isso aqui, vai ser melhor, entendeu? Elas têm essa visão, fizeram esse treinamento para isso. Então, aí e também o proprietário ele tem acesso a um sistema onde ele acompanha tudo. Uma coisa que eu prezo muito na empresa, seja aqui em Bananeiras ou em João Pessoa que a gente trabalha, é com a transparência. Então, o proprietário que ele entrega um imóvel para a gente administrar, ele vai ter acesso a tudo. No sistema que ele tem, do celular, ele verifica quando cai uma diária, o valor cobrado, a quantidade de hóspede. Até a conversa com o nosso comercial, ele verifica. E é um diferencial da Miramar também, é um comercial 24 horas. Isso quer dizer o quê? Se a gente tem um hóspede que ele tem algum problema ou precisa de alguma coisa, seja em qualquer horário, qualquer dia da semana, ele vai ligar e vai ter quem atendê-lo. Certo? Às vezes é sei lá, uma resistência que queimou, um problema desse tipo. Logicamente, até pelo horário, às vezes a gente não tem como mandar um manutencista naquele horário, mas já agenda para o dia seguinte, para encaminhar. Porque eu digo a vocês, nesse tempo que eu trabalho com aluguel por temporada, a gente já passou por todo tipo de problema. Então, assim, a primeira coisa que o hóspede ele quer é ser ouvido. Então, ele já vai ser ouvido. A gente tem na nossa equipe manutencistas também daqui da região, para qualquer eventualidade, para qualquer urgência. Então, assim, a gente já agenda para o dia seguinte, se houver algum problema, para que vá. Então, assim, o aluguel por temporada, como eu falei, envolve a manutenção, envolve limpeza, envolve o sistema que a gente tem de acompanhamento, o check-in e check-out. A gente acompanha o hóspede desde o check-in ao check-out. Ele não só vem, aluga lá o imóvel, não. Ele recebe
Quando ele chega dentro da unidade lá, ele vai ter uma carta de boas-vindas, e nessa cartinha lá informa nossos telefones para contato, para qualquer coisa, e como eu falei, é um atendimento que é 24 horas. Qualquer problema que der, ele vai ligar e eu vou ter alguém para atendê-lo. É um atendimento próximo. Exatamente, é uma coisa que eu prezo, também é isso. É o conforto, né, para aquele hóspede, né, que a gente não é só aquela hospedagem, é uma experiência que a gente está fazendo ali com aquela pessoa que vem. Interessante. Ei, deixa eu te contar uma coisa que muita gente ainda não sabe. Se você tem uma requisição do SUS para exames laboratoriais, ela pode valer dinheiro no seu bolso. Na Qualivida, você ganha 20% de descontos nos seus exames laboratoriais com qualidade, rapidez e um atendimento que faz toda a diferença. Então, tá esperando o quê? Pegue sua requisição do SUS, entre em contato com nossa equipe e não perca esta oportunidade. E aí eu te pergunto, qual é a principal dor de quem aluga por temporada e como é que vocês conseguem evitar essa famosa dor? Na verdade, assim, o aluguel por temporada, ele envolve várias coisas, mas assim, eu acho que o principal, seja em João Pessoa ou aqui em Bananeiras, a principal dor são os meses de baixa, que é onde a gente tem poucos hóspedes, e aí é onde a gente entra com as iniciativas que a gente tem, seja aqui ou lá, que é os festivais, os eventos, isso ajuda bastante nesses períodos. E eu até gosto de citar muito aqui, um exemplo, o mês de novembro aqui é bem baixo para hospedagens. E aí é onde teve o Festival de Bossa e Jazz, né, que na verdade foi o primeiro ano passado, iniciativa de Karine, né, a secretária de Turismo junto com a prefeitura, de trazer excelente iniciativa, e assim, que é uma pessoa também que me ajudou aqui no começo, quando a gente chegou, e ela convidou a gente para patrocinar, e aí a gente patrocinou o festival, inclusive hospedando artistas que cantaram aqui, como o Wilson Sideral e o Tom Tornado, ficaram hospedados com a Miramar Serra. E exatamente nesse período a gente conseguiu locar todas as unidades que a gente tinha, né? Então, assim, essas iniciativas são muito importantes. Esses festivais, aqui a gente tem trilhas que acontecem na cidade, o Oktoberfest que tem aqui também. Tudo isso ajuda bastante. Então, assim, eu vejo como o principal problema são nesses meses de baixa, quando não tem nada, assim, na cidade, que realmente isso dificulta um pouco para a gente ter reservas. E uma coisa que eu notei aqui, isso já estudando o mercado aqui de Bananeiras e vendo, é que aqui a dificuldade maior é alugar os dias de semana. A gente tem reserva, né? Nesse período a gente está em alta, até o Caminhos do Frio, graças a Deus a gente está com lotação máxima. Mas aqui, quando vai chegando o período de baixa, os dias de semana são mais difíceis. Aí a gente tem trabalhado por isso, para fazer pacotes, para que atraia pessoas, para que alugam durante a semana também. Aí tem gente que vem a trabalho aqui, a cidade também, que aluga. E a gente trabalha muito também com a questão de fidelizar esses clientes, para que eles venham e procurem a Miramar novamente para alugar. E para quem aluga, o que você entende que a Miramar evita que quem aluga em frente passe? Você diz, no caso, os hóspedes. Isso. Assim, eu procuro fazer um atendimento humanizado. Eu prezo muito na empresa, junto com a minha equipe, é a questão da empatia. Isso eu bato muito nessa tecla e falo muito com eles. Por quê? Porque, como eu disse, quando você tem um problema, você quer ser ouvido. Uhum. Então o hóspede, quando ele chega, ele quer pegar um ambiente limpo, aconchegante, e que seja de acordo com aquilo que ele escolheu. Que tenha tudo aquilo que ele escolheu na reserva e que ele encontre isso. Então a gente tenta, muitas vezes, superar essa expectativa dele. Ele chegar a ver, poxa, fui bem atendido, fui ouvido. Então, assim, a gente já tenta deixar aquele imóvel todo organizado para que ele chegue e que supra todas aquelas necessidades. Então, isso é uma coisa que eu prezo muito. A empatia é fazer com que o hóspede chegue, ele se sinta acolhido, não se sinta só durante aquela hospedagem. Entendeu? Então, eu prezo bastante por isso. A empatia e trazer um bom atendimento. E aí o cliente procura a Miramar ou uma dessas plataformas que vocês são vinculados, né? Ele diz o que ele precisa e o que é que acontece a partir daí. Na verdade, como eu falei um pouquinho atrás, mais de 80% hoje das nossas reservas são pelas plataformas. Uhum. Então, assim, hoje, quando a gente capta um imóvel de um proprietário que deixa com a gente para rentabilizar, a gente faz um anúncio, cria um anúncio daquele imóvel.
Então a gente descreve tudo que tem dentro do imóvel, desde a quantidade de leitos, se tem ar-condicionado, tem varanda, piscina. Então, quando o hóspede ele vai procurar um imóvel nas plataformas, ele já sabe exatamente o que ele vai buscar ali. E existe também as reservas de balcão no nosso escritório, quando ele chega junto com a nossa colaboradora. Aí ele pede as opções e as meninas lá apresentam. Como a gente também tem um marketplacezinho que encaminha para o hóspede, que lá vai a descrição dos nossos serviços e como funciona. Então, assim, hoje, como eu falei, a maioria é pelas plataformas, quando ele já vai e procura exatamente como quer o imóvel. Ou então pelo nosso site. Você acessa no site hoje da Miramar, E lá qual é? é o miramarhospedagens.com.br, www.miramarhospedagens.com.br. Você lá vai acessar e vão ter todos os imóveis de João Pessoa e aqui de Bananeiras. E lá vai ter a descrição do imóvel como você quer. Lá, aí se é um chalé, uma casa, um loft, ou na praia lá, a maioria dos nossos imóveis em João Pessoa são flats, né? Hoje é frente mar, então o hóspede ele já vai lá e encontra a descrição daquilo que ele quer. E aí muita gente tem um hábito de ficar preso apenas às plataformas tradicionais, né? E aí eu te pergunto, agora do lado de quem vai se hospedar, né? Qual é a diferença então de uma pessoa ficar presa somente, por exemplo, ao Airbnb e, por exemplo, chegar no balcão da Miramar e falar direto? Qual é a diferença, né, entre esse mundo 100% digital e esse presencial próximo? Foi uma boa pergunta. Assim, na verdade, quando ele aluga ou pela plataforma ou diretamente com as meninas, ele vai ter o atendimento junto com as meninas da mesma forma. Elas vão atender, ele recebe uma mensagem quando ele chega Mas se aqui. ele não passa Mas pela Miramar, e aí? eu entendi e é uma pergunta bacana e eu vou responder, porque é o seguinte, quando ele aluga diretamente, ele consegue uma taxa melhor porque ele não vai pagar a taxa da plataforma. Ele Uhum. não tem aquela comodidade, às vezes está no celular ali, viu o imóvel, até porque também, às vezes tem promoções que são lançadas que ele vê com desconto, dependendo do dia, mas só que se ele entrar em contato diretamente com as meninas, ele tem a vantagem de não pagar a taxa da plataforma. Aí aluga diretamente, que são aqueles clientes que a gente fideliza, que também o cliente que sempre está alugando com a gente, ele consegue descontos num eventual retorno. Então, assim, tem essa vantagem do aluguel de balcão, é exatamente essa taxazinha da plataforma. Que aí ele alugando de balcão com as meninas, ele não tem essa taxa. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Mas eu suponho que alugando pelas plataformas, se eles quiserem, por exemplo, saber se vai ter trilha naquele final de semana em Bananeiras, eles não vão ter como saber, porque eles não vão dizer. Exatamente. É uma coisa assim que a gente tem feito também aqui na empresa, até para quando chega um hóspede, a gente oferece certos serviços. Uhum. Que aí eu vou dizer um pouquinho aqui para vocês. Um hóspede ele chegando dentro da unidade nossa, e eu estou fechando parcerias aqui com restaurantes, o pessoal que tem quadriciclo, tudo, ele quer um passeio, ele vai conseguir um desconto melhor através da gente. Então, normalmente ele procura, ele pergunta, a gente já tem uma lista, um QR Codezinho que ele vai, escaneia e verifica alguns restaurantes e os principais pontos da cidade, tá? Que a gente trabalha com isso também. Então, assim, e ele, muitas vezes, normalmente, o que é que ele faz? Eles ligam para as meninas e perguntam, ó, eu queria isso aqui assim, assim, as meninas já estão treinadas, como eu disse, elas vão informar. E também as parcerias que a gente tem. E se um hóspede nosso ele chega, ele quer um serviço, vou citar aqui, de uma babá, de uma cozinheira, de um motorista, a gente oferece esse serviço também. Ele consegue junto com a gente.
alugar e consegue valores melhores porque está se hospedando com a Miramar. Eu acho que aí é onde mora o segredo, né? Porque se pela plataforma, tudo bem que a plataforma passa para vocês, faz essa ponte de vocês com o cliente. Mas o ponto é que quando essa plataforma aciona a Miramar, existe uma diferença, porque elas não vão passar informação de roteiro, de trilha, de evento cultural, o que é que tem para fazer em Bananeiras, né? De repente, diante de uma situação que a pessoa está lá no tédio, né? Quer saber o que é que vai ter, essas plataformas não vão dizer, porque o foco delas é exclusivamente no aluguel e você que faça sua jornada na cidade Exatamente. que você chegar, né? É isso, Emanuel. E aí é onde entra o diferencial quando ele aluga até pela plataforma só com a intermediação da Miramar. Porque hoje a gente tem um sistema Uhum, interligado com as plataformas, né? Que é o que o proprietário ele também tem acesso. Então, mesmo ele alugando pela plataforma, ele vai ter acesso aos nossos colaboradores para essas informações. Então, ele fez uma reserva pelo Airbnb, pela Booking, ele vai reservar lá com a plataforma, mas só que quando ele chega, ele automaticamente ele recebe no celular dele um informativo com as normas, tudo direitinho, com o local, com o endereço, o horário de check-in e check-out, porque a gente tem tudo isso. Por exemplo, o horário de check-in dentro de uma unidade é a partir das 3 da tarde, quando ele faz uma reserva. E o uhum. check-out é ao meio-dia. Então, todas essas informações vão para ele no celular, com o endereço, com o local, com tudo isso a gente informa. Então, pela Miramar, o tédio não vai acontecer, né? A pessoa que estiver ali entediada no final de semana, eu tô em Bananeiras no interior, porque geralmente João Pessoa tem, obviamente, né? Tem muito mais coisas que Bananeiras. Mas quando vai pro interior, às vezes as pessoas vão dizer assim, não tem muito o que fazer. Tem, e a gente já teve até outras entrevistas aqui, né, que dá pra saber que tem muita coisa pra fazer aqui. A questão é você descobrir ou achar uma fonte. Senão você vai ficar no tédio, aí vai ficar mesmo, viu? Só vai ver passarinhos, árvores, ventos. Então é melhor começar logo pelo rumo certo. Procurar a Miramar direto logo no balcão pra não pagar a taxa. Não, com certeza. É o que eu falo, assim. E Bananeiras, assim, por mais que é uma cidade interior, tudo, mas aí tem aquele clima aconchegante, porque Sim, normalmente os hóspedes aqui tem um outro perfil, né? O é. pessoal que vem pra cá procura o frio, aquela cidade do interior. E assim, a gente tem imóveis aqui com vistas magníficas. Assim, é como eu disse, eu tô apaixonado pela cidade, né? Tenho ficado bastante aqui. E assim, para quem gosta de um bom vinho no frio daqui, e assim, já a cidade com bons restaurantes, as trilhas que tem aqui pela cidade, as cachoeiras que tem também. Então, assim, Bananeiras tem muita coisa, muito a oferecer, muita coisa bacana. Assim, o pessoal conhece muito pelo São João, né, que realmente cresceu bastante aqui de Bananeiras. Mas Uhum. não só o São João, agora o Caminhos do Frio chegando aí. E fora outros eventos que tem na cidade, eu também tenho muito hóspede que vem atrás de procurando trilha, aventura, natureza. Então é isso. É a diferença de lá. João Pessoa, o pessoal vai praia, sol, né, calor. E aqui é isso. É esse clima de serra, é o frio. E como eu falei, a cidade hoje já tem uma estrutura excelente para receber qualquer pessoa que venha. E o Caminho de Frio tá aí batendo a porta de Bananeiras, né? A rota Exatamente. já começou essa semana. Atrações ótimas, eu já vi, a gente já tá lotado, graças a Deus já reservei, já com bastante antecedência. Todos os nossos imóveis já estão locados aí. E aí, falando agora um pouquinho do lado dos proprietários, né? Para quem tem uma casa e quer aí alugar durante os períodos aí, seja de alta, de baixa, enfim. Quais são as vantagens, então, para o proprietário entregar a gestão do imóvel a uma empresa especializada? Pois é importante assim, até porque é um serviço assim que muito proprietário não conhece ainda aqui. E é uma coisa que a gente tem trabalhando para divulgar, tanto que quando eu falo, quando a gente chegou aqui foi difícil, até um pouquinho assim, porque na verdade eu não conhecia muita gente aqui da região, né? E eu vi, tinha alguns amigos que tinham já imóveis aqui e que alugavam. E aí fiz amizade, assim, que é uma pessoa, um grande amigo que eu tenho hoje aqui, que é Éder, que é síndico do Monte das Cerejeiras. Sim, Inclusive, a esposa dele já deu entrevista aqui para vocês, que é sim, Magna, Magna. que é atriz. Então, assim, foi uma das pessoas também que me estenderam a mão quando eu cheguei.
E assim, o diferencial para o proprietário que eu digo é que ele entendeu o serviço, porque uma coisa que eu prezo muito, Emanuel, hoje, é a questão que eu sei que o proprietário ele tem um investimento. O imóvel é um investimento que ele fez e ele quer retorno daquilo. Uhum. Então eu prezo muito isso, em dar aquele retorno que ele precisa. Então, ele entregando um imóvel hoje para Miramar, a gente vai cuidar de tudo. A única coisa que o proprietário vai se preocupar é em acompanhar a planilha dele de rendimento mensal. O restante é com a Miramar. A gente cuida desde a divulgação, a questão de manutenção, a questão de limpeza, tá, do imóvel. O check-in, o check-out, como eu falei, a gente anuncia, o proprietário ele também tem uma vantagem. Ele, além da gente estar alugando, ele pode bloquear quando ele quiser usar um imóvel. Por exemplo, sei lá, é um proprietário que gosta muito do final de semana do Caminhos do Frio. Ele diz, não, aquele final de semana é meu, eu vou para a minha unidade. Ele pode fazer o bloqueio ou solicitar uma das nossas concierges para fazer o bloqueio. Então, além dele alugar o imóvel, ele pode bloquear para o uso próprio, quando ele precisar. E tudo isso ele pode fazer diretamente do celular ou solicitar. Quando ele deixa o imóvel com a gente, ele tem uma concierge que fica à disposição dele de segunda a sábado, em horário comercial, para qualquer dúvida, qualquer coisa que ele tenha do imóvel. E assim, a gente tem uma equipe, como eu falei, especializada de limpeza. Toda a limpeza que é feita dentro do imóvel tem um vídeo do antes, do depois. Elas fazem uma vistoria na saída. A gente tem 2 tipos de vistoria, que é essa da equipe de limpeza e também a das nossas concierges, que elas passam verificando, testando o imóvel. Então o proprietário ele fica tranquilo. Além dele poder usar, ele vai rentabilizar o imóvel dele e a gente tem todo esse cuidado com relação à limpeza, à manutenção e, como eu falei, eu gosto muito de transparência. Então ele vai verificar, caiu uma reserva, ele vê quantas pessoas, o valor cobrado, tudo isso. E ele recebe mensalmente uma planilha que a gente encaminha para ele com toda a descrição do que aconteceu naquele mês. As reservas, os valores, o percentual de plataforma, as taxas de limpeza e o lucro que ele tem. Tudo isso vai detalhar para ele mensalmente. Então ele não se preocupa com nada. Isso evita muita dor de cabeça e ainda vocês, de certo modo, cuidam do patrimônio, né? Porque deixar uma casa aqui fechada com esse clima frio, o mofo vai tomar conta, vai se perder. Eu tenho muito proprietário que ele pensa exatamente assim, como eu falo, caramba, a casa fica ali, quando eu olho, eu digo, caramba, a casa passa o ano todinho fechada. A pessoa vem uma vez no ano, eu digo, poxa, aquilo ali podia estar rendendo dinheiro e fica parada e ele mal vem. Então, e também muito proprietário que tem tipo, é o meu imóvel, eu tenho ciúme de colocar. Acontece muito. Mas aí eu tranquilizo, eu sempre digo, olha, a gente tem todo um cuidado. Logicamente, vier um hóspede causar algum dano, algum problema, a gente vai estar lá em cima. Isso ele sabe, eles têm os avisos, vai ser cobrado dele. A gente tem um jurídico que também, se precisar acionar, a gente vai acionar. Seja na plataforma, o Airbnb hoje tem seguro. É uma das únicas plataformas hoje que tem seguro. Mas hoje já existe também a questão do seguro de aluguel por temporada, que eu tenho proprietários que eles fazem o seguro diretamente com o banco deles. E tem taxas bem baixas. E esse seguro cobre tudo. Desde incêndio, furto, tudo. Graças a Deus os incidentes são mínimos. Mas quando acontece, a gente está ali à frente, a gente verifica. Normalmente, às vezes, é uma quebra, uma taça, uma coisa assim simples, que a gente automaticamente já repõe. Os hóspedes pagam. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado. Como eu falei, tem um vídeo do antes e do depois. O hóspede ele entra numa unidade sabendo o que tem lá dentro. E se causar algum problema, a gente já verifica na saída e automaticamente ele é acionado. E assim, eu costumo dizer que na empresa a gente tem hóspedes, tem aqueles que sempre vêm, que a gente chama que é aquela lista dos bonzinhos, né, que a gente chama. E esse a gente sempre procura dar um agrado, dar um desconto numa futura hospedagem. Como também se tiver algum hóspede que cause algum problema maior, ele não reserva mais com a Miramar. Então a gente tem esses dois lados, que a gente se preocupa bastante com isso. E como eu falei, como eu já passei por tudo, hoje a gente tenta evitar ao máximo. E quando acontece um problema, uma coisa que eu passo muito para os proprietários é que a gente vai estar à frente para resolver. Problemas acontecem no aluguel por temporada, são mínimos, e acontecendo, eu vou estar junto com minha equipe para resolver. O bom é que tem solução. E se tiver dor de cabeça, tem remédio. Exatamente. E aí, qual tipo de casa vocês costumam pegar por aqui em Bananeiras?
Olha, aqui a gente hoje tem todos os tipos de imóveis assim que tem na região, desde casas maiores, a gente já tem imóveis hoje nos principais condomínios aqui de Bananeiras, né? Águas da Serra, Rias Bananas, Sons da Serra, Alto da Serra, todos os condomínios hoje a gente já conseguiu imóveis. Aí temos casas, aí tem casas maiores, casas menores, temos chalés também, temos lofts, e apartamentos. Então, assim, para todo gosto. O que o hóspede hoje procura aqui, a gente tem. Praticamente aquela frase que eu escutava muito em Pernambuco, juntou a fome com a vontade de comer. Quem quer alugar seu imóvel, não importa qual é o tamanho do imóvel, vai com certeza encontrar alguém que também esteja esperando aparecer uma casa menor, uma casa mais central, às vezes fora do condomínio, mais no centro, ou mais afastada. Então tem para todos os gostos. Exatamente. Eu tenho casas hoje no centro de Bananeiras, como também nos condomínios. Nos principais daqui, tem uns chalés dentro de condomínio, como fora também. Então, assim, tem público para tudo. Tem gente que procura, que só quer a casa no condomínio, ou tem gente que vem no centro, que aluga. Tem casas, imóveis fantásticos também no centro da cidade, como chalés, aqueles estilos, o pessoal quer mesmo mais aconchegante, aquele estilo. A gente tem também. Tem para tudo, né? Exato. E aí, quando alguém termina uma estadia com vocês lá, né? O que você gostaria que essa pessoa dissesse sobre essa experiência? Foi muito boa essa pergunta, porque é uma das coisas que a gente trabalha em João Pessoa e aqui em Bananeiras, que é a questão do feedback. Uhum. E até porque o que é que faz com que um imóvel ele seja reconhecido e a gente consiga rentabilizar bem para o proprietário são as boas avaliações. Então, todo hóspede que sai, as meninas vão entrar em contato, nossas colaboradoras, as concierges daqui, vão entrar em contato com esse hóspede e vão solicitar boas avaliações. Então, a ligação, a gente pergunta se tem alguma reclamação e daí a gente tem uma planilha que é enviada e a gente acompanha tudo isso. E todo hóspede que se hospeda, a gente tem um banco de dados onde é guardado aquela pessoa que veio, da hospedagem e tudo. Então, existe esse trabalho de feedback. E também que isso junta a questão da fidelização daquele cliente. Então, as colaboradoras vão ligar, vão entrar em contato com aquele hóspede, perguntar se ele gostou, se ele tem alguma reclamação, o que é que ele achou da estadia. Então, a gente trabalha muito com isso. E aí a Miramar Serra, que é a unidade aqui de Bananeiras, completou um ano, né? Um ano para você Qual é o passar rápido. próximo passo da Miramar aqui em Bananeiras? Olha, assim, eu tenho um orgulho grande da Miramar Serra e onde a gente chegou. Como eu disse, quando eu cheguei foi tudo muito novo. E quando eu falava da Miramar, todo mundo, poxa, tava faltando isso aqui em Bananeiras. Uhum. A gente não tem nenhuma empresa desse segmento que cuide como a gente cuida. Então, assim, eu tô muito feliz e agradecido aqui com a cidade e onde a gente chegou. Então, assim, o que é que eu espero? Eu quero abranger mais essa região toda do Brejo aqui. A gente atingir, se Deus quiser, o Nordeste inteiro. A gente já está em João Pessoa, a gente hoje é número 1 lá, e aqui em Bananeiras também. E eu quero abranger todo o Brejo e crescer mais e mais. É. E agora a gente vai para um bate-bola, que eu acho que eu vou começar já causando confusão. Eu vou fazer uma pergunta e você responde tranquilamente ou completa a frase. João Pessoa ou Bananeiras? Aí você me pega, né? Porque assim, eu tô apaixonado aqui por Bananeiras, mas assim, eu acredito muito também na questão do período. Mês de sol, janeiro, né? Praia, adoro praia, mas eu vou confessar pra você que Bananeiras, o frio daqui tem me pegado, viu? Aqui, amo. Então assim, é uma questão, acho que, de período, mas eu tô nessa ponte. Bananeiras, João Pessoa. E aí a segunda, praia ou serra? Aí você é só Eu dividida, né? falei que ia ser. Só dividida pesada. Eu vou lhe falar que hoje eu não. Eu tenho uma paixão grande aqui, como eu falei. Bananeiras, até como eu disse, minha família é aqui do lado de Remígio, né? Então eu gosto muito do frio e dessa região do Brejo. Então acho que eu vou puxar um pouquinho pra cá, pro lado de Bananeiras e realmente eu tenho paixão por aqui. Uma boa hospedagem começa com. Eu acho que a empatia e o acolhimento. O acolhimento
daquele hóspede. É assim, porque o hóspede, quando ele chega, ele quer encontrar aquilo que ele procurou. Ele quer um ambiente limpo, bem cuidado, ser bem tratado. Então, assim, eu boto o acolhimento. O maior erro de um anfitrião é? Não suprir a expectativa daquele hóspede. Então, assim, quando a gente não supre a expectativa que ele chega e encontra um ambiente que não era de acordo com o que ele procurou, porque assim, eu trabalho na empresa sempre querendo superar aquela expectativa, é o que eu digo. Um hóspede nosso hoje, ele chega, ele encontra um ambiente limpo, a gente tem todo um cuidado, tem uma cartinha, tem uns mimos que a gente deixa, então isso tudo gera experiência, porque não é só hospedagem. Eu levo muito isso no nosso segmento, porque quando uma pessoa vem para cá, eu quero que gere uma experiência, que aquilo fique marcado para ela, entendeu? Gere memórias. Então, assim, a gente recebe muito, às vezes, casal de noivos que vem em lua de mel, e aí a gente já faz um preparo. Às vezes é uma família que vem a primeira vez conhecer aqui. Então, assim, eu gosto de gerar experiência e que aquilo supere as expectativas daquele hóspede. O que um hóspede nunca deveria enfrentar? Eu acredito que exatamente isso. Ele chegar numa região onde ele, sei lá, chegou um imóvel sujo, por exemplo, mal cuidado, ou que não seja aquilo que ele procurou. Atendimento é? É tudo na hospedagem. Eu acho que atendimento é tudo. É onde ali a gente consegue fidelizar, consegue que a pessoa saia, esteja feliz e que queira voltar. Confiança é? Primordial, fundamental o que a gente faz. E um sonho para Miramar? Sonho para Miramar é crescer cada vez mais, abranger, como eu falei, toda essa região do Brejo e do Nordeste todo. E a nossa última bate-bola, a última frasezinha é: hospedar bem é? Superar as expectativas do hóspede. Rodrigo, já quero agradecer. Chegamos ao final do nosso papo, né? Eu espero que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a Miramar. E para isso eu quero que você diga aí o contato ou o perfil no Instagram. Bom, para entrar em contato hoje com a Miramar, tem os nossos Instagrams, que é o Miramar Hospedagens e o Miramar Serra. Lá tem um telefone no link da bio, né? É só você acessar hoje, que vai direcionar para você para o nosso atendimento. Como temos também o nosso site, o www.miramarhospedagens.com.br. E aí, tanto quem está aí pelo Brasil querendo vir a João Pessoa, pode acessar, como também quem está em João Pessoa e está querendo ir para Bananeiras ou pelo mundo, em qualquer lugar, consegue fazer tudo pelo site. Exatamente, pelo site ou o Instagram. É só clicar lá no nosso link que direciona, você consegue fazer a reserva, tem informações dos nossos imóveis, tudo. Maravilha. Então, Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu espero que as pessoas agora saibam e conheçam essa novidade, né? Esse atendimento próximo e rompendo com aquele padrãozinho de algumas plataformas e até alguns modelos engessados de hospedar e também de administrar imóveis. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado e espero voltar novamente. Em breve, com certeza. E agora vamos olhar para as nossas câmeras. Pessoal, esse é o episódio 184. Nós vamos ficar por aqui até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau!